E lá vamos nós para conversar de novo sobre o Rio Grande do Sul. Eu quero ter uma conversa com você sobre as teorias conspiratórias que estão surgindo para explicar o desastre ocorrido no sul do Brasil. Antes disso, me permita listar brevemente, algumas das coisas que poderiam ser evitadas nesses cenários. Porque, se as catástrofes desse tipo, a frequência delas vai aumentar e isso é inevitável, se isso é inevitável, tem coisas associadas que a gente pode tentar evitar, não tem? Coisas que vêm depois e que não precisam necessariamente acontecer, tipo o quê? Caos social, saca isso aqui, ó. Olha isso. Filha da puta roubando ali, ó. Duas pessoas acusadas de saquear propriedades que tiveram que ser abandonadas às pressas. Os dois lá, ó. Aí, eu vou parar esse vídeo por aqui, gente, porque na sequência aparecem os rostos das duas pessoas ali que foram enquadradas, né, pelaquela multidão, né? E a gente não sabe se elas são de fato culpadas ou não, essa é uma coisa para a justiça decidir. Uma daquelas duas pessoas ali foi agredida, as imagens são fortes, então a gente para por aqui. Segundo exemplo aqui da nossa lista de coisas que poderiam ser evitadas nesses cenários que tendem a se repetir. Demarcação abusiva de preço. Não precisa, tem mecanismo para coibir. Tá passando pra 6,89 agora? Agora, nesse momento, tá passando? Tu tava vendendo a gasolina agora, 5 e pouco, tu tá passando. Tá acabando a gasolina. Como daí não importa, isso aí é roubo. O que tu tá fazendo é roubo. O que vocês estão fazendo é roubo. Tu tá fazendo é roubo. Isso é roubo que tu tá fazendo. Eu gostaria que nós, como sociedade, pudéssemos discutir a remarcação de preço e não a treta entre o cliente e a frentista, que é uma coisa que eles podem resolver na justiça. É ou não é? Quem que tá certo aí? É o cliente que gritou? É a frentista que também não é a dona do posto, mas estava lá cumprindo sua função, né? Eu não estou aqui para exigir racionalidade e cabeça no lugar de ninguém diante de uma tragédia dessas, né? Se houver remarcação abusiva, vai ter treta, não tem jeito. Então acho que a principal questão aqui é essa, o foco é esse, hein? Tá bom? Isso que tu tá fazendo é roubo. É roubo. Tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia pra prender. Tu vai ser a primeira. 6,84. Tu trocou agora o preço da gasolina. Tu trocou agora. Tem a todo mundo aqui, ó. Muito bem, a gente segue aqui. O que mais que não precisava acontecer na sequência desses desastres? Teoria conspiratória, que desinforma e leva a comportamentos perigosos. Parece que as cheias no Rio Grande do Sul aí, rapaz, foram provocadas pelas antenas HAARP. Já ouviu essa? As antenas HAARP já tiveram efeitos terríveis antes, né? No 8 de janeiro. É, rapaz. Quase esvaziaram os protestos. Nós vamos conseguir, já estamos conseguindo, né? Os caras estão mandando chuva aí, ó, HAARP. São poucos hoje os que não sabem o que são antenas HAARP. Viu? É bom, né? O povo não é mais besta, não. Viu? A gente sabe que antenas HAARP e que essa chuva e esse tempo não é por causa de aquecimento global, nem peito de vaca. São antenas HAARP. São antenas HAARP, diz ali a bolsonarista, né? Nos dias que antecedem o 8 de janeiro, foi naquele período ali, né? E agora, o Rio Grande do Sul parece ser vítima dessa mesma conspiração. Esse projeto, HAARP, é um projeto de pesquisa dos Estados Unidos. Em dado momento, países aliados e adversários quiseram saber exatamente do que se tratava, e o simples questionamento gerou a teoria conspiratória, né? Então, como alguém perguntou do que se tratava, esse projeto de pesquisa da ionosfera, então a partir daqui é uma arma capaz de fazer chover em qualquer lugar do mundo. E o papo agora é esse, não tem jeito. O que começou em 2020 não foi um problema de saúde, foi uma guerra. Ah, sim, né? A pandemia também, o vírus era uma arma, lembra? Assim como fizeram em outros tempos. É por isso que tem uns imbecis que seguem repetindo que a cada século a história se repete.
É exatamente isso. Só que isso não é natural. Isso não é Deus. Isso não é aquele que nós acreditamos como sagrado. Nos enganaram a vida inteira. Mentiram para nós a vida inteira. Mas a imensa maioria das pessoas segue querendo acreditar nisso. Aqui no Brasil, acreditam nos falsos salvadores. Aqueles que não acreditam em um dos salvadores, o salvador principal, o falso salvador. Bom, tá aí. A partir daí entra a religião no meio, a fé. Essas teorias conspiratórias, elas gostam, né, cara, de algum embasamento bíblico. Com frequência esse cruzamento é feito. O que eu fico percebendo é que a gente está entrando numa nova era do negacionismo climático. Eu vou abordar isso com você. Para mim, esse caso em Porto Alegre aqui é sinal de uma mudança de postura desse pessoal. Antes disso, cadê aí outros conspiradores com as explicações a respeito da conspiração HAARP? Aqui, ó, 4686605, patente dos Estados Unidos. O que é isso? Método e aparelho, ó, para alterar uma região da atmosfera terrestre, ionosfera e ou magnetosfera. Resumo, é bem grande, ó. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Tá aqui a patente, todos os números dos Estados Unidos. Este método, aqui, ó, é muita coisa, eu não vou ler tudo. Você vai pesquisar sobre esse método, é só você digitar esse número que eu falei aqui e vai aparecer essa patente. Um método e aparelho para alterar pelo menos uma região selecionada que normalmente existe acima da superfície da Terra. A região é excitada pelo aquecimento da ressonância do ciclotron de elétrons para assim aumentar sua densidade de partículas carregadas. Em uma na ciência da coisa, né, tem uma distância brutal entre pesquisar a capacidade de influenciar pontualmente a ionosfera e provocar tempestades ao redor do mundo. Mas isso não faz diferença para esse pessoal, né? Tem mais. Olha lá, ó. Cadê? Sempre com textão. Cadê a galera aí da conspiração HAARP? Feito uma série de publicações sobre o projeto HAARP. Aos mais céticos, vou trazer agora tá baixinho o áudio, hein? mais incontestáveis desse projeto. Veja aí. Em 1995, se não me engano, o Parlamento Europeu foi questionado sobre esse assunto do projeto HAARP. E eles fizeram um relatório 5 anos depois e chegaram a essa conclusão. Tá aí, ó. Considera o sistema militar norte-americano de manipulação ionosférica, HAARP, baseado no Alasca, que constitui apenas parte do desenvolvimento e instalação de armamento eletromagnético para fins de segurança, tanto interna quanto externa. Preste atenção agora. Um exemplo da mais grave ameaça militar ao meio ambiente mundial e à saúde humana. O que o texto diz é que essa pesquisa, se feita sem critério, poderia ter consequências para o meio ambiente, né? Daí a ser usada de maneira deliberada, com uma capacidade que a tecnologia de fato não tem de gerar essas tempestades, há uma diferença enorme, né? E a teoria conspiratória, ela faz isso, ela pega pedacinhos de realidade, cruza com fatos, e aí faz essa mistura de fato e ficção, que leva à compreensão assim completamente fantasiosa do mundo, né? Um pedacinho de realidade aqui, ó, que o pessoal usa para provar que essa conspiração é real, são esses 17 segundos de fala do Hamilton Mourão, que foi vice-presidente do Brasil. Então isso aqui tá circulando pra caramba aí nas redes desde a semana passada, rapaz. O pessoal aficionado na conspiração HAARP enlouqueceu com esse resgate aqui. E uma coisa que eu chamo a atenção são as guerras climáticas. Essa será a grande guerra agora do século XXI. Eu tenho, antes de passar para a reserva, alertei sempre os meus subordinados que nós íamos matar e morrer pelo clima. Sem dúvida, né? Se as catástrofes gerarem um número suficiente de refugiados, isso com certeza vai gerar conflito. Então, nada a ver com antenas HAARP, né? A nova era do negacionismo climático, para mim, ela se destaca pela incapacidade de negar as mudanças climáticas em si. O que se faz agora é negar a sua causa, que é a interferência humana na atmosfera. Então, buscam-se causas fantasiosas. Tem antena HAARP,
Mas tem outras aí também. Eu falei que a religião aparece com frequência e no meio dela, às vezes, algum fundamentalismo, preconceito, né, cara? E se a macumba tivesse sido responsável pela catástrofe no Rio Grande do Sul? Pelo amor de Deus, quem está dizendo isso não sou eu. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. Isso parece absurdo hoje, mas eu quero te lembrar que o Olavo de Carvalho já escreveu que o Haiti sofria terremotos por praticar voodoo, né? E o Olavo de Carvalho, dos anos 90 para os 2000, publicava na Folha de São Paulo, publicava no O Globo, né? Então ele circulava no meio dessa imprensa formalmente estabelecida, que a gente chama de mídia hegemônica, né? E deu espaço para a gente chegar nesse... E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto, infelizmente. Eu concordo. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. E não há um Deus maior que ele. E aí as pessoas estão abusando disso. Deu, né? Deu. Acho que dá uma boa medida do que acontece aí nesses círculos conspiratórios, rapaz, que eu monitoro, né? Em função aqui da minha atividade. Meu interesse é em comunicação, é em cultura, e as teorias conspiratórias, elas desempenham um papel cada vez maior nesse jogo. A gente tem que ficar atento, né? Esse tipo de desinformação é super perigosa. E é aí que entra o meu convite para você colar com a gente, cara, na nossa TV Cringe. A nossa TV Cringe é o canal aqui do Meteoro em que a gente coloca esses vídeos roteirizados, editados, trabalhados, né? E vai ter um vídeo hoje sobre a conspiração da vez, que é a Agenda 2030. Você já deve ter ouvido falar nesse assunto, não? Agenda 2030 é pouco mais que uma carta de intenções da ONU. Vou abrir meu Photoshop para te mostrar a capa que eu fiz aqui agora de manhã. Cadê? É pouco mais do que uma agenda de do que uma carta de intenções, objetivos que a humanidade tem que conquistar até lá, né? Só que o pessoal olha para isso e vê ali um plano de dominação global. E nesse vídeo a gente mostra essas ameaças fantasiosas, tal, e de pano de fundo a crise climática séria que realmente nos interessa, né? Então esse é o debate proposto aí nesse vídeo, que deve sair hoje, estreia hoje. Se você quiser colar comigo na estreia ali, eu fico super feliz. Para finalizar, a arte do dia fica por conta de E60. Fico por aqui. Valeu!